perder. Tem uma parábola que mostra, depois a gente vai estudar essa parábola, mas é muito difícil da gente estudar ela, viu? Porque tem várias linhas de pensamento, mas a parábola das 10 virgens, ali nós vamos ver, eu não vou dizer que é 50%, 50%, mais porcentagem, né, Esther? Mas assim, existe uma igreja visível e existe, dentro dessa igreja visível, a igreja, o remanescente de Deus. Glória a Deus, que não se perdeu no caminho, que se manteve fiel. Estava também meditando naquela outra parábola, não sei se vocês lembram, que essa aí até o incrédulo conhece, que é aquela, hoje nós, não sei se eu posso falar, mas foi noticiado, né? Foi noticiado sobre ligações de uma igreja evangélica com o crime. Não sei se vocês ouviram isso. A bem da verdade, e muita gente sempre sai um escândalo, né? Principalmente aqueles pessoal que saíram assim de uma igreja e formaram a sua própria igreja, né? Eu sempre digo, pequenas igrejas. Não vou repetir o restante. Para quem tem essa visão do dinheiro, ele acha que a igreja é uma plataforma para arrecadar dinheiro. Mas então Jesus falou, numa parábola que vocês devem lembrar, como eu falei, até os incrédulos lembram, conhecem, aquela parábola que mostra que dentro da plantação de trigo, nasce no meio do trigo o quê, irmã Lia? O joio. O que representa o joio? Irmã que está ali, você mesmo. O que representa o joio? É você mesmo. O que representa o joio? As pessoas que estão dentro do contexto da igreja visível, mas que não faz parte da verdadeira igreja. Não é assim? Ou seja, eles estão dentro da igreja, mas estão ali como que levando uma vida cristã só, assim, sem muito compromisso, sem muita profundidade. Glória a Deus. Mas eu tive que dar todas essas introduções aqui, mas eu não vou, nesta noite, o texto que há alguns dias eu venho lendo ele e meditando, se encontra no Velho Testamento. Glória a Deus. Capítulo 32 do segundo livro da Bíblia. E eu quero que vocês leiam o versículo de número... deixa eu ver. É o versículo 7, 8 e o 9. Deus revelou a Moisés a situação de como estava o povo dentro desse contexto aqui de Êxodo. Glória a Deus. Mas eu estava também lendo esse livro, né? Terminei a leitura, já estou no finalzinho da leitura desse livro. Mas os versículos vai dizer assim, versículo 7. Então diz o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo já não era mais o povo de Deus, era o povo de Moisés. Perceberam aí? Que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, perante eles se inclinaram, sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. Glória a Deus pela sua palavra.
e que o Senhor nos ajude nesta noite, e que nos dê a sua graça, a sua inspiração, e que a sua palavra possa encontrar guarida em cada um dos nossos corações. É nossa oração. Eu estou aqui, Senhor, na tua dependência, e te peço a tua inspiração nesta noite, em nome de Jesus. E amém? E amém. Então, meus irmãos, essa leitura bíblica, ela vai mostrar, se eu pudesse caminhar dentro do livro de Êxodo, vocês vão percebendo que o livro, ele vai falar sobre a libertação do povo. Me parece que alguns autores, alguns relatos colocam 400 anos, mas foi 430 anos de opressão. Interessante que quando o povo está na bênção, a gente percebe que muita gente ora mais pouco. Mas quando vem um governo opressor, o que a gente tem que fazer? Tem que orar mais. Assim eles perderam a referência lá de José, o faraó, e entrou um novo faraó lá, altamente opositor, ignorante, altamente assim, que oprimiu o próprio povo de Israel. Na contabilidade da saída do povo, eu contabilizei aqui no capítulo 12 de Êxodo, o verso de número 40. 40 vai dizer a quantidade de anos. 430 anos. E quando passaram-se esses 430 anos, mas note bem, no versículo 38, subiu também com eles uma mistura de gente. Eu acredito que quando Moisés, Deus começou a usar lá no Egito, e as pragas vieram, e muita gente é adepto da fé judaica. Muita gente é adepto da fé cristã, é adepto. Então ele se enturmou com o povo e bora para frente, vamos caminhar com esse povo aqui, que esse povo aqui Deus opera sinais e prodígios, nós vamos atrás dos sinais. Então uma mistura de gente acompanhou eles, glória a Deus, no capítulo 12 de Êxodo, e o versículo 37, um pouco anterior, 600 mil pessoas, só homens, versículo 37 do capítulo 12 de Êxodo, 600 mil pessoas, só homens, fora as crianças e as mulheres. É uma contabilidade que fizeram. Então você veja aí uma multidão de gente. E aí, o capítulo 12 foi a Páscoa, né? O 13 foi a consagração dos primogênitos. O 14 foi a passagem do Mar Vermelho. O 15 eles louvaram a Deus, passaram por algumas provações. A provação da água amarga em Mara. No 16 passaram pela provação da comida, não tinham o que comer, porque os pães já tinham se acabado. E agora vão comer o quê? No meio do deserto não tinha nada de suprimento. Deus mandou o quê? O maná, lá no deserto. Eu lembrei aqui da pregação do deserto do domingo, né? O irmão falou sobre o deserto, né? No deserto, Deus mandou o quê? O maná. Né, Léa? Para os irmãos que gostam de acordar tarde, tem algum irmão aqui? Nem tem, não. Os irmãos aqui são tudo, quem cedo madruga, Deus ajuda. Isso é um provérbio popular, né? Não é assim? Irmão tinha que madrugar, viu? Tinha que acordar cedo, caía lá, apanhava. Aí depois as mulheres iam fazer as suas culinárias, seus pratos prediletos, bolo, pão e a sua diversidade. No capítulo 17, eles têm uma outra oposição, luta contra Amaleque. No capítulo 18, Moisés recebe o conselho do seu sogro Jetro para como informar. Então no 19 ele recebe a revelação dos 10 decálogos, capítulo 20, melhor dizendo. E no capítulo 20 vocês vão ler, esse aqui é conhecido, para aqueles irmãos que, eu digo irmãos, mas tem algumas pessoas, são os irmãos assim, né? Irmãos do cristianismo, da religião cristã. Não sei se vocês vão entender. Mas o versículo 2 do capítulo 20 diz o quê? Diz o quê?
Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem é esse Deus que tirou essa multidão de gente da casa do Egito, da terra da servidão? É o eu sou o que sou. Glória a Deus. É um Deus que não era visto por homem. Ele não tinha uma imagem. Na verdade, a imagem de Deus quem é? Gênesis capítulo 1. Deus criou o homem e a mulher, a imagem e a semelhança de Deus. E ele diz assim na palavra: não terás outros deuses diante de mim. Olha, naquele tempo, a exemplo de hoje, há deuses para tudo que é gosto. Glória a Deus. Não farás para ti, no versículo 4, o quê? Imagem de escultura. Aí o irmão, o católico vai dizer assim, mas Deus não mandou fazer aquela imagem dos anjos lá, dos querubins, que era dentro do santuário? Era a tampa de madeira de cetim, madeira de acácia, coberta de ouro, e por cima da tampa tinha um propiciatório, e na mesma peça toda de ouro havia 2 anjos, chamados anjos tronos, que são os querubins. Aqueles anjos eles ficavam um olhando como a santidade e reverência, e as asas se encostavam um ao outro, de um lado e de outro os anjos estavam ali, e ali era o local onde Deus se manifestava no santíssimo lugar. Glória a Deus. Deus mandou criar apenas a cópia, o original está no céu, mas não era para ser adorado não. Glória a Deus. Era apenas um símbolo da presença de Deus, mas não era para ser adorado. Como lá no livro de Números, irmãs, vocês sabem muito bem que o povo, esse povo aqui, o povo é obstinado, né? O povo é obstinado. Vez por outra, o povo tacava a língua do pastor. Esse pastor não serve de nada. E Deus ia também. E murmurava. Meu irmão, foi tanta serpente. Foi uma praga de serpente. Foi gente morrendo. O povo pediu misericórdia, Deus. Moisés, faz uma oração aí. Um soro antiofídico. O soro antiofídico é tirado do próprio veneno da serpente, né? Não é assim? Pois não é que Deus não mostrou? Manda o povo, manda fazer uma arte, uma serpente de bronze. E aquele que for picado pela serpente, vai olhar para a serpente de bronze e vai ser curado. Mas Deus mandou fazer, como um símbolo. Em João 3:15 diz assim: como Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado da terra, lá da cruz, para que todo aquele homem e mulher que foi picado pela serpente, que é Satanás, e que está oprimido por ele, mas se olhar para Cristo, e se crer em Cristo, vai ser redimido dos seus pecados, vai ser perdoado, vai ser curado, mas tem que passar pelo arrependimento, viu? Tem que passar pelo arrependimento, porque nós estamos percebendo hoje que as pessoas, Jesus é meu alívio, como se ele fosse um comprimido. Estou precisando de um comprimido, vou lá na farmácia de Jesus. Pare com esse negócio aí, não é assim que funciona não. Foi tanto que no 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, o próprio rei Ezequias viu já pensou, irmãos? Já pensou? Vocês sabem aí, Juazeiro do Norte, Canidé, e outras cidades mais que vivem dessa situação. Mas já pensou se o capeta lá que foi procurar com o arcanjo Miguel o corpo de Moisés? O que ele faria com os restos mortais de Moisés? Faria um mega templo, algo extraordinário. Então, Ezequias percebeu a idolatria do povo, e o que ele fez em 18 de Reis, 2 Reis, 18:4. O irmão botou aqui? Não, botou não, 18:4. Ele quebrou, espatifou, era de bronze. Acabar com isso aqui. Não tem mais negócio de crente ter esse negócio de ter objeto de sorte. Objeto de sorte. Tem uns irmãos que fazem até uma fezinha, né? Irmão, cuidado com essa fé aí, irmão. Essa fé aí não é originada nas palavras de Deus, não, irmão. Não é não?
Vou nem citar o nome aqui, porque senão fica complicado, né? Misericórdia. Bem, glória a Deus. Meus irmãos, Moisés, depois que recebeu o decálogo, passado alguns momentos, eles chegaram ao pé do Monte Sinai. Lá do Monte Sinai, Moisés convoca os anciãos, convoca os seus principais líderes, e chega para, principalmente dois, que era o sumo sacerdote, Arão. Venha para 24 de Êxodo, versículo 14. Interessante que ele levou Josué consigo. Moisés tinha um mistério com Josué, né? Josué era o que era mais achegado. Era o diácono ali, mais que servia Moisés. No 14 diz o que, irmão Fred? Disse Moisés para os anciãos: espere aqui. Ei, espere aqui um pouquinho aqui, meus amados. Tem uma reunião com Deus agora, até que nós tornemos a voz. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Glória a Deus. E Moisés subiu, no versículo 18 do capítulo 24, subiu, entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e esteve no monte quantos dias e quantas noites? 40 dias. Alguém lembra que esse número 40, né? Representa o quê, hein? 40. Claro que a Bíblia, ela enfatiza, né? 40 dias de jejum de Jesus do monte, no deserto. Os 40 dias que Elias também teve, né? Os 40 anos que o povo passou perambulando lá naquele deserto, para lá e para cá, rodando. Não chegava ao objetivo. Ali era um tratamento de Deus. Era como se... Vou falar aqui com o nosso motorista da Uber. Você usa lá o aplicativo. Tem uns aplicativos que ficam assim meio perturbados, né? O objetivo é aqui, Júnior. Olha, é aqui no lado aqui. Ele manda você rodar, até você chegar aqui. Pois não é que Deus, para tratar o povo no deserto, o povo já estava com quase 2 anos. Eles ficaram mais ou menos 2 anos ali, recebendo as leis, o decálogo, sendo experimentado. Porque para ser nação precisava de uma constituição, era a Torá. Precisava o povo, precisava de um lugar. Eles iam conquistar a terra, eles iam chegar na terra. Mas antes de chegar na terra, eles ficaram só rodando de um lado para o outro, sem objetivo, né? Porque eles foram incrédulos. Foi um pagamento de Deus por aquela incredulidade. Mas vou entrar aqui na mensagem. Tentar, né? Glória a Deus. Meus irmãos, Moisés delegou a Arão. Você fica no comando aí, rapaz. Qualquer problema aí, fala com Arão. Tá ok, Léo? Qualquer problema aí, fala com o pastor Arão aí. Eu vou aqui para o monte orar, ver o que Deus tem para falar. Passados os capítulos 25, 26, chega no 30, 31, chegamos no 32. Versículo 1. O que vai dizer? Irmãos, tem algumas coisas que eu quero nesta noite mostrar que a corrupção espiritual, ela é um desafio para a igreja presente. Eu mostrei no início o joio, a igreja visível, mas não comprometida. Uma igreja, no Apocalipse, vai mostrar uma igreja comprometida com as seduções deste mundo. E agora, dentro dessa passagem de Êxodo 32, passados os 40 dias, eu lembro de um livro que eu li, que eu aprendi, irmão Amarildo, o princípio de 26 dias de Neemias. Neemias concluiu a obra em 52, na metade do mês, porque que todo mês a gente tem que procurar se chegar, né? A gente passar um mês sem participar de igreja, um mês sem orar, sem vir para o templo. Irmão,
Tu tem que analisar a tua fé aí. Esse tempo todo, 40 dias, Deus está só provando. Moisés estava ocupado, ó, você vê, foram muitas revelações. Falou no capítulo 25, mostrou cada detalhe, até as vestes dos sacerdotes, dos levitas, mostrou todos os pormenores ali do tabernáculo. E agora o povo estava inquieto, glória a Deus. E o Moisés não chegava. E eles chegaram, a corrupção espiritual, ela vai ser mostrada aqui, meus amados irmãos, no quesito fidelidade. Glória a Deus, fidelidade. É um negócio interessante. Lealdade ao seu Deus. 40 dias de provação, sem a presença do pastor Moisés, do líder Moisés. E o povo ficou inquieto. E eles se mobilizaram, porque você sabe que sempre vai ter umas pessoas que são influentes, que vão querer fazer a cabeça do pastor que estava responsável ali, né? Ele diz, ora, levanta, faz alguma coisa aí, faz nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, sei nem o que aconteceu com ele. Esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe sucedeu. Isso vai mostrar que a corrupção espiritual estava aqui bem definida no relacionamento com Deus. O povo não queria se relacionar com Deus. Porque, meus irmãos, é bem certo que muitas vezes as pessoas, hoje o culto não vai ser bom, porque não tem o irmão, o cantor tal, aquele grande pregador. Irmão, não se iluda com isso não, eu sei que é bom. Mas você tem que vir para a igreja, não porque alguém especial vai estar aqui, porque alguém muito mais especial está aqui, Islã. Esse é o sentido da adoração, da lealdade a Deus. Porque o pai envia o filho para um determinado lugar, uma viagem, e o filho está só, o pai não está presente. Agora eu vou tirar a casaca, eu vou agora desmantelar. O pai não está aqui vendo? Tenhamos cuidado. Porque o pai físico não vê, mas o Deus que tudo vê. A mão dele alcança tudo, os olhos dele vê tudo. Ele vê mesmo. Glória a Deus. Então o povo mostrou-se a corrupção espiritual no relacionamento com Deus, na prática de quê? Como eu falei, da idolatria. Queremos deuses que nos represente, que vão adiante de nós. Porque esse Moisés já morreu. Moisés morreu na visão deles, mas Deus não morre. Glória a Deus. É por isso que você, irmã, glória a Deus, você é uma pessoa muito desenrolada. Você é o cara. Você faz as coisas da igreja com muito jeito. E talvez você assim, se eu não estiver ali, a igreja não vai funcionar. Realmente a igreja vai sentir. Mas a igreja continua. A igreja continua. Mesmo sem um Moisés. O Deus que levantou Moisés é o Deus que estava ali com Arão. Só que o Arão representa outro tipo de corrupção, irmão. Sabe qual é? Corrupção do ministério. No exercício do ministério, seja pastoral, seja de ensino, seja qual for a área ministerial. Arão, Júnior, é aquele que você sabe, aquela frase que a gente conhece hoje, o politicamente correto. Como é isso? Ele quer agradar a todos. Ele quer agradar tanto os gregos e troianos. Ele quer dar um jeitinho para tudo. Porque certamente, Leia, tinha muita gente que não estava concordando com aquilo. Mas ficou ali na dele, ficou orando. E teve uns mais atrevidos, que era dos contra mesmo. O dos contra sempre é mais atrevido, né? Vamos acabar com esse negócio aqui, vamos fazer logo o representante para que nos leve adiante. Porque esse Moisés já morreu. E o Arão, ele mostrou-se a corrupção
no exercício ministerial, porque ele quis agradar a todos. Ele quis fazer uma parceria com todos. E nesse quesito, agradar a todos, eu posso dizer para vocês, nem Cristo conseguiu agradar a todos. Conseguiu? Qual é a pessoa mais importante que você deve agradar? Hein? Mesmo que uma multidão fique desagradada de você, mas você tem que agradar, é a vontade do Pai, é a vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Pois é, o Arão quis enfeitar, quis administrar, e foi uma pessoa que usou aquela palavra que os irmãos devem saber, lá em Romanos diz, que você não pratica, mas você é conivente, conivência. Você, ali, ele cooperou, foi conivente com o pecado do povo, com a corrupção espiritual. Vamos lá. Louvado seja Deus. Agora, preste atenção. Aí Moisés pegou, as irmãs eram escravas, né? Não tinha muitas coisas, né? Começaram a pedir emprestado às mulheres ouro, prata, tal. Daqui a pouco as irmãs estavam tudo lá com os brincos de ouro. E o Moisés, o Arão, traga esses brincos para cá, esses ouro para cá. E interessante, no versículo, vocês vão ler aí, 32, versículo 2. Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas. Traga para cá. Interessante do versículo 3. Todo o povo arrancou os pendentes, tal, obedeceram a Arão. No 4, exatamente. Ele tomou das suas mãos e formou do ouro com um buril. O buril era como se fosse assim uma ferramenta. Derreteram o ouro e colocaram como se fosse assim algo já pronto, né? Uma forma. E de onde é que estava essa forma, irmão? Muito bom, a irmã aí está sabendo aí. E o que isso quer dizer para nós, irmã? A corrupção, certo, espiritual, quando no culto a Deus, é quando nós copiamos a forma, o modelo do Egito, Ileia. Ou seja, quando nós carregamos o nosso coração, os costumes que é contrário à sã doutrina da palavra. Nós carregamos o nosso coração os velhos hábitos lá do Egito. Não sei se vocês estão entendendo. Nós queremos seguir a Jesus. Eu até falei de uma pessoa no trabalho que eu disse: ei, pastor, faça oração por mim. Eu disse: você quer Jesus? Não, eu não quero não. Eu quero as bênçãos de Deus, mas não quero o Deus das bênçãos não. Eu quero ser iluminado por Ele, mas não quero a luz de Cristo. Glória a Deus. Eu quero comer do pão, mas eu não quero que Ele seja o meu Senhor, o meu dominador. As pessoas querem seguir a Deus, mas em contrapartidas querem também seguir os modelos que são contrários à sã doutrina. Então isso mostrou a corrupção espiritual. É quando você copia esse Deus que eles estavam aqui, desse modelo, surgiu um bezerro de ouro. De repente eles disseram: estes são os teus deuses, ó Israel. Irmão, isso aqui é uma corrupção na adoração. Porque nem todas pessoas, a gente tem que prestar atenção, nem todos aqueles que chamam Senhor, Senhor, faz a vontade do Senhor. Nem todos que invocam, não invocam em espírito e em verdade. Nem todas as pessoas que falam de Deus, que professam Deus, seguem ao Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Então, interessante. Pessoas estão seguindo os modelos. Hoje, uma vez eu li um pensamento. Quando você vê essas igrejas copiando aquele irmão, nós vamos ter o nosso bloco só dos irmãos. Irmão, que embaraço é esse, irmão? E tem uns irmãos que fazem uns vídeos malucos.
de umas danças assim, atribuladas, sensual. Eu não concordo não, viu, irmão? Ainda tem irmão que ainda projeta isso. Irmão, é igual aquela questão. Tem notícia que você vê assim, você tem que ter com o pé na frente e outro atrás. Não sabe se é verdade. Então não adianta você passar, não. Tem coisa que não edifica. Tem coisa que é a mostração de crente assim, talvez que queira, não sei qual é o propósito dele. Mas eu sei que tem muita gente amostrado, tem muita gente fazendo esses movimentos e colocando nessa rede social, não sei se para qual objetivo, e nós não podemos estar compartilhando esse besterol de bloco. É a pessoa que começa a querer as festas juninas gospel, é porque eles estão com saudade das suas velhas vidas, elas estão com saudade das formas como elas viviam. Você e eu somos nova criatura. O grande segredo de Moisés, o grande desafio de Moisés era aguentar um povo que saiu geograficamente, mas a cultura politeísta, a cultura daquele Egito cheio de modismo, estava inserido no coração do povo. O duro é arrancar, é tirar o Egito, entre aspas, do nosso coração. E aqui vem, depois de 40 dias, se revelou a corrupção. A corrupção é algo natural. A bem da verdade, o próprio Arão vai responder para Moisés. Diz: Moisés, tu sabe que o povo é inclinado, né? O povo tem essa inclinação para a corrupção. Mas você não vai cooperar com isso não, meu amado. Glória a Deus. Então, a mistura do santo com o profano, a mistura do culto. Vamos lá para o versículo 6, irmão. Vamos ler lá o versículo 6 do 32. No dia seguinte, aqui eu tenho uma doutrina muito especial. Eu estou pegando hoje aqueles irmãos que estão dormindo demais, que não vêm para a consagração, que estão dormindo demais, que nem para a escola dominical vem. Meu Deus do céu. Não é todos, mas alguns. Presta atenção. Quando é consagração, não, estou cansado demais. Mas olha, quando o culto foi aquele culto meio misturado, está entendendo, Irlã? Olha aí, Irlã, versículo 6. Glória a Deus. Eles madrugaram, acordaram, foi cedo. Rapaz, nós vamos cumprir nossa parte religiosa, depois nós vamos cair na gandalha. Está um texto assim. Eu estou falando essa palavra aqui, vai ficar assim à vontade. Veja o versículo. No dia seguinte madrugaram, acordaram cedo, cumpriram a parte religiosa, ofereceram o holocausto, porque Arão tinha misturado o santo com o profano, o bezerro de ouro e o altar para Deus. Assim acontece com a igreja desde os primórdios. A igreja que é conhecida hoje como a igreja romana, ao invés de se cristianizar, ela se paganizou. E alguns cristãos evangélicos, igrejas, ao invés de ser semelhante a Cristo, estão entrando pelo mesmo caminho. Glória a Deus. Porque as seduções do mundo, a doutrina, quando a doutrina é desprezada, quando os ensinos de Cristo são colocados por terra, então surgem pensamentos de homens que querem influenciar a igreja, e as pessoas seguem. Não, o Arão está liberando, o Arão é um pastor liberal. Não siga pastores liberais, siga a palavra da sã doutrina, porque pastores liberais, ele quer a multidão, mas o pastor que tem compromisso com Deus, ele não quer agradar a multidão, ele quer agradar o dono da obra. Glória a Deus, glória a Deus. Estava lá misturado, o santo com o profano. E agora no versículo 6, acordam cedo, oferecem holocausto, trouxeram ofertas pacíficas. O povo se assentou a comer e a beber. Depois, levantaram-se para folgar. Um momento, claro, que cada crente tem que ter um momento, mas aqui eles estavam apenas querendo cumprir um papel religioso. E eles folgaram. Eles estavam à vontade. Eles tinham misturado a idolatria, o culto a Deus, a corrupção era generalizada,
E agora, no versículo que eu li, se vai dar tempo, vamos lá. Vou concluir alguns pontos aqui. Eu falei sobre a corrupção, em primeiro lugar. A corrupção no nosso relacionamento com Deus. Eles foram infiéis no relacionamento com Deus. Segundo, repetindo, para ser bem didático, a corrupção no exercício ministerial, quando Arão trouxe o liberalismo teológico para dentro daquela congregação. Em terceiro, a corrupção espiritual se revelou através do culto a Deus, quando eles trouxeram o modelo do Egito, trouxeram a maquete lá que nem ajudaram o povo do Egito, iria ajudar eles, de forma nenhuma. Então, misturaram o santo com o profano, misturaram o culto com o entretenimento, como nós lemos aqui. Misturaram o culto com o entretenimento, não é verdade? O culto parece um entretenimento. O pastor conta só a história dos crentes achar graça, né? Piada. Né? Tem alguns irmãos que fazem isso, mas o compromisso com a palavra tem que ser enfatizado. Mas vamos lá. De repente, a narrativa vai chegar no versículo 7, que eu li. E o Deus que está lá com Moisés, está lá embaixo vendo o povo se corrompendo. E aí o que acontece? O Senhor disse a Moisés no versículo 7 o que, irmãs? Irmãos? Desce. Por quê? Isso não era o povo de Deus. Ou seja, a corrupção espiritual, Léa, ela nos leva a perdermos a nossa identidade como povo santo de Deus. Foi o próprio Deus que disse isso. Povo de Moisés, povo corrompido na essência espiritual. Apenas vivia uma vida religiosa de fachada, mas desviada dos propósitos de Deus. Um povo, no versículo 9, de coração obstinado. Glória a Deus. Então, essa revelação que Deus deu a Moisés, tipo assim, foi uma revelação que ele estava no monte, e Deus deu assim, como fosse nos dias de hoje, mostrou a câmera, olha como é que está o povo lá, tudo, e interessante, um pecado ele vai levando ao outro, né? Um pecado ele vai sempre, você vê que o povo estava à vontade, idolatria, mas eu poderia dizer mais, que a corrupção espiritual, ela envolveu a moralidade do povo, né? Moisés desce do monte, desce com o quê? Com as 2 tábuas, escritas pelo dedo de Deus, e Moisés faz o quê? Derruba no chão, com raiva. Era com raiva que Moisés estava do povo, era? Era irado. Se o pastor não vigiar, ele se ira, né? Vê os irmãos ali conversando, os irmãos não estão nem aí para a palavra, parece que está no cinema, né? O pastor entra na carne e agride o outro. Não, pode ser assim não, fala com amor. As ovelhas estão de Jesus, tem umas que são fraquinhas, a gente tem que dar um jeito. Glória a Deus. Tem umas ovelhas fraquinhas, né? Ô irmã, tem que ser assim, irmão. Moisés, de forma simbólica, ele derruba no chão aquelas pedras, dizendo assim, olha, vocês estão desviando do caminho, pá. Vocês quebraram o primeiro mandamento, glória a Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança que há em cima na terra, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou Deus invisível, eu te tirei da terra do Egito, eu te consagrei, tu és o meu filho, ó Israel. Glória a Deus. Tu não deves se contaminar com este mundo, com o Egito, com as coisas que são te colocadas, ó Israel. Glória a Deus. E agora, irmãos, a corrupção espiritual levar as pessoas a uma vida desregrada. Só ler o versículo 19 para vocês verem. Para concluir. 19. Chegando eles ao arraial, eles aqui é Josué, Moisés e Josué. Vendo o bezerro, porra, estava dançando. Aqui parecia um bloco carnavalesco. E lá, fosse nas festas juninas, lá, passando lá, e tal. E agora, povo dançando. Não era aquela dança que Miriam dançou lá no Espírito, capítulo 15, não, viu?
A dança aqui era um requebrado carnal. Viu? E aí o Moisés ficou com um furor e arremessou e quebrou as tábuas ao pé do monte. Meus irmãos, eu quero dizer ainda que o negócio complicou mais na frente. Porque a corrupção espiritual deixou as pessoas desenfreadas, desregradas. Aí eles viviam um padrão ético-moral, eles quebraram esse padrão. E no versículo 25, é isso mesmo. Glória a Deus. Só para a gente, vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos. Ou seja, a corrupção espiritual, ela atingiu o testemunho cristão, que os inimigos de Deus estavam agora zombando do povo de Deus. Como de fato hoje essa é uma realidade. O pastor uma vez disse que ia comprar um negócio lá, né? Não foi, Lé? Aí ele disse, eu sou o fulano de tal. Ah, você que é o pastor? Ele ficou com vergonha. Porque os outros pastores, não todos, mas tinha uns que usavam só o título, só para comprar. E aí, cadê o testemunho? Aí os incrédulos ficam falando. Quando você começa a pregar, esse é o grande problema, né? Um rapaz lá diz, ei, irmão, quer saber quanto é que os pastores ganham? Irmão, não vai olhando para essas coisas não, irmão. Fica olhando para isso não, rapaz. Mas a verdade é que algumas pessoas, aproveitadores, os lobos devoradores, eles se utilizam, eles estão corrompidos, eles só pensam no ministério, na questão do dinheiro, e o incrédulo, ele não sabe distinguir, ele pensa que todo mundo é farinha do mesmo saco. Você vai pregar para ele e diz, mas tu é a igreja lá, pede dinheiro, né? Bota logo o dinheiro, mas é um empecilho, viu? É por isso que o apóstolo Paulo tinha que trabalhar com a própria mão. Ele dispensava, porque ele sabia que o povo ia falar. O povo falava. Os tessalonicenses falavam demais. Vamos deixar isso para lá. Eu quero dizer para você que diante desse quadro, Leia, de corrupção espiritual, no âmbito da fidelidade com Deus, no exercício ministerial, na adoração verdadeira a Deus, na nossa identificação como povo de Deus, em nossa vida moral, ética, no nosso testemunho de Deus aqui na terra, Deus ainda conta com os remanescentes dele. Quem são os remanescentes? Olha daí. Glória a Deus. Moisés chegou aqui, vocês, ei pessoal, vem cá. Você fez um negócio lá, derreteu o ouro, botou o povo para beber água misturada com olho. Isso não serve de nada. Veja o versículo 26, Fred, para a gente ficar de pé e concluir. Todo mundo vai ler o 26. Vamos ler? Atenção. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Cadê meu Deus do céu? Põe-se de pé. Vamos lá, gente. 1, 2, 3. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial.